Bem-vindos crentes e descrentes, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso segundo vídeo do devocional do livro do Eclesiastes. No vídeo passado eu dei uma introdução geral sobre o que é o livro, o significado, possível escritor, que muitas vezes é atribuído a Salomão, mas talvez não seja Salomão que tenha escrito o livro por completo, talvez ele tenha escrito trechos do livro. E hoje nós vamos falar do primeiro capítulo 1 do livro do Eclesiastes. O capítulo 1 do livro do Eclesiastes ele é bem interessante, porque ele, se fôssemos pensar em uma divisão temática, esse capítulo 1 seria a introdução dos principais assuntos que serão abordados dentro do livro do Eclesiastes. O autor, que muitos colocam ser Salomão, ele mostra um pessimismo muito grande em relação à existência humana longe de Deus. Mas existem momentos que é como se ele se passasse por um incrédulo. Então parece que muitas vezes o autor do livro do Eclesiastes, ele se passa por um incrédulo, com todo o pessimismo que ele tem em relação à vida, né? Tanto que quando fala que tudo é correr atrás do vento, se tudo realmente é correr atrás do vento, e se colocar de forma generalizada, até mesmo a busca por um Deus seria correr atrás do vento, o que não parece que Salomão ele viria dizer, porque se nós formos ver os provérbios de Salomão e também tudo que Salomão fez, apesar de vários erros que são relatados de Salomão nas escrituras, nós vamos perceber que ele tinha uma devoção muito grande a Deus e que ele tributa lá nos provérbios uma confiança em Deus e uma valorização pela busca de Deus. Mas nesse primeiro capítulo do Eclesiastes é interessante porque ele começa falando sobre as gerações. Sai uma geração e vem outra, para falar que tudo é igual, né? Para falar que não há nada novo debaixo do sol, um termo que ficou famoso saindo do livro do Eclesiastes, porque uma geração morre e vem uma nova geração. Tudo é correr atrás do vento. Quando nós falamos, por exemplo, sobre buscar significado na vida, na visão do autor do Eclesiastes nesse primeiro capítulo, não faz muito sentido, porque a vida é cheia de paradoxo, a vida é cheia de anomalias e a gente não consegue entender, elas não podem ser solucionadas, que é o que a filosofia muitas vezes ela traz, né? Esses questionamentos sobre por que as coisas são como são, principalmente as coisas tristes. E aí eu lembro de um congresso de jovens e adolescentes que eu participei uma vez, congresso de jovens e adolescentes presbiterianos, lá no Vale do Ribeira, onde um pastor que estava pregando para os jovens ali, pastor Rômulo, eu não lembro da maior parte da pregação dele, mas eu lembro de um trecho que ele usou para ilustrar essa pregação, que foi um trecho de uma poesia de Adélia Prado. Adélia Prado, uma escritora mineira, famosa, que escreveu vários livros, já ganhou prêmios de literatura, que é A Borboleta Pousada, ou é Deus ou é nada. A borboleta pousada, ou é Deus ou é nada. E eu contraponho esse pensamento de Adélia Prado ao pessimismo de tudo é correr atrás do vento, né? Eu posso pensar que tudo é correr atrás do vento, que nada faz sentido, ou eu posso olhar para a natureza. Vai ser falado também no capítulo 1 sobre os rios que correm para os mares estão sempre cheios. Eu posso olhar para os rios ou eu posso olhar para uma borboleta pousada. Quantas borboletas pousadas que não existem, né? Que nós não temos a possibilidade, que nós temos a possibilidade de ver e pensar. Essa borboleta pousada, ela traz um significado que me remete a Deus. Ou eu posso pensar que não é nada. A opção do capítulo 1 de Eclesiastes, ela nos traz para esses dois pensamentos. Ou a vida é correr atrás do vento, ou nada faz sentido. Nós vivemos em um mundo extremamente cheio de paradoxos, anomalias que nós não vamos conseguir solucionar, que nós não vamos conseguir resolver, e existem verdades por trás desse pensamento, né? Aí o autor, que tudo indica desse capítulo 1 ser Salomão, talvez Salomão não seja o autor por completo do Eclesiastes, mas esse capítulo 1 deixa muito claro que é Salomão quem fala esse texto. Ele vai dizer que ele se apoia no conhecimento, sendo o homem mais sábio, né, que já existiu, e ele percebe que o conhecimento vai trazer tristeza, que o conhecimento vai trazer cansaço. E faz sentido também. Quem imagina você o conhecimento de política, quanto mais você conhece de política,
mais cansado você fica da política partidária, sobretudo no Brasil, né? Vai dar um cansaço, uma tristeza imensa. Nesse ponto, o autor ele é muito lúcido nessa análise. Eu gosto da versão bíblica chamada A Mensagem, de Eugene Peterson, que é lá no versículo 18 que fala sobre isso, né? Vou até ler o trecho. O trecho diz assim: quanto mais se sabe, maior é o sofrimento. Versículo 18 desse capítulo 1. E eu acho que esse versículo ele fecha bem o pensamento do capítulo 1. Eu olhei para o mundo, vi que tudo é correr atrás do vento, vi que apesar das coisas acontecerem como elas acontecem, tudo é igual todos os dias, uma geração sempre está saindo e outra está vindo, ou seja, há um pessimismo em relação à existência humana. Mas eu vou pro próximo capítulo, abertura, spoiler do próximo vídeo aí do devocional, que é o capítulo 2. No capítulo 2 vai mostrar que o temor do Senhor, que é um termo que aparece muito no provérbio de Salomão, né? O temor do Senhor é a solução para a desesperança. E eu fecho com Adélia Prado, a borboleta pousada. Ou é Deus ou é nada. Como você vê a vida? Você vê a vida com um pessimismo de que tudo é correr atrás do vento, de que nem adianta buscar conhecimento, né? Porque isso vai trazer cansaço, ou como a versão de Eugene Peterson da Bíblia a Mensagem diz, isso vai trazer tristeza. Você vai ficar triste, porque você vai ver que o que está nos livros não se aplica muitas vezes na vida real. Eu prefiro olhar para a borboleta pousada e pensar: a borboleta pousada ou é Deus ou é nada. Aguardo vocês no nosso próximo devocional.